na prece. Grande Deus e Pai, estamos abrindo as Escrituras Sagradas e neste momento, ao abri-lo, queremos te pedir o batismo do teu Santo Espírito. Pai poderoso, perdoa nossos pecados que temos cometido hoje por pensamento, palavra e ato, e permaneça conosco cada dia, fazendo o teu querer. Reaviva-nos, transforma, em nome de Jesus. Amém. A mensagem de hoje tem como título o Filho Pródigo. E o versículo 11, Lucas capítulo 15, versículo 11 em diante diz: continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passando não muito dia, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e já dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse ao seu servo: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos, regozijamo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a músicas e danças, e chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: vê o teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: meu filho, sempre está comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nós regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Então, essa é uma história que Jesus contou, uma parábola. Antes dessa parábola, Jesus contou a parábola da dracma perdida, e depois Jesus contou a parábola da ovelha perdida, e depois Jesus contou a do filho pródigo. E é interessante, irmão, que a Bíblia relata que um certo homem, ele tinha 2 filhos, e esses filhos, um era mais velho, o outro era mais novo. Só que o mais novo chegou para o pai e disse: pai, me dá a herança que me pertence, porque eu quero viver da minha maneira. No Oriente, as pessoas, se você contar essa parábola lá para eles, ele diz que isso é mentira. Sabe por quê? Porque
quando um filho pede uma herança, ele sabe o que ele está pedindo para o pai? Para que o pai morra. Então, Jesus contou, por isso que a gente vê que quando Jesus contou essa parábola, então ali tinha fariseu, tinha saduceu, tinha várias pessoas, e uma grande multidão estava ali em volta. E para vocês verem, e é interessante que Jesus estava pregando para todo mundo que estava ali, mas a Bíblia relata que esse filho mais novo saiu, o pai repartiu e deu-lhe a herança para o filho, ele pegou e foi embora. E a Bíblia diz que em certo local, em uma certa cidade, ele começou a fazer o quê? A gastar os seus bens. Ele começou a viver uma vida de prostituição, uma vida com seus amigos, era farra todo dia, era festa, era bebedeira, e chegou um certo tempo que diz a Bíblia que naquela cidade começou uma grande fome. E aquele jovem que chegou ali com tanto dinheiro, o que aconteceu? Agora ele não tinha um centavo sequer. E a Bíblia diz que esse filho, este rapaz, já não tinha mais nada. E ele foi agora ali na casa de um cidadão e ele pediu se ele não tinha algum emprego. E diz o relato que ele pegou e disse: o único emprego que eu tenho aqui era cuidar de porcos. Irmãos, cuidar de porcos era algo tão terrível para um judeu porque a Bíblia diz que o porco é imundo. O porco não se pode nem comer e nem menos tocar. Quem come carne de porco está prejudicando a sua saúde. Deus abomina. A Bíblia diz que nós não podemos nem tocar, quanto mais comer. Se não pode tocar, imagine as pessoas. Então, para um judeu cuidar de porco era uma humilhação, mas foi a única opção que esse jovem, que tinha tudo na sua casa, e agora ele não tinha mais praticamente nada. Então o relato diz que então aquele jovem, Gabriel, ele caiu em si. Aquele jovem, ele começou a pensar: na casa do meu pai é tanta fartura, é tanta comida, é tanta coisa boa. Aí diz o relato que ele caiu em si e disse: eu vou embora para a minha casa, eu não vou mais, como é que se diz, viver aqui tentando alimentar do que não presta. E diz o relato, Gabriel, que aquele jovem, ele saiu, aquele jovem foi, largou aquele emprego ali, que aquilo não era do agrado de Deus, e saiu agora e foi para a casa do pai. E a Bíblia relata que quando ele já estava ali, chegando o filho, talvez, vamos supor que o pai morava aqui na igreja e o filho vinha lá no começo, e o pai já o avistou. A Bíblia diz que aquele pai, ele correu ao encontro do filho. Aquele pai abraçou, aquele filho estava sujo, cabelos grandes, barbas compridas, talvez suas roupas rasgadas, mas a Bíblia diz que aquele pai o abraçou e o beijou, e o pai se alegrou. E diz a Bíblia, diz o relato, que aquele filho disse: pai, eu pequei contra Deus, eu pequei contra o Senhor, não sou digno de ser chamado seu filho, me trata como um escravo, como um trabalhador. A Bíblia diz que o pai disse: trazei depressa a melhor roupa. Trouxeram uma roupa de linho.
A gente vê no relato de José, os irmãos de José ficaram com ciúme dele, porque o pai deu uma túnica de linho toda colorida. Só quem usava aquilo eram os príncipes. E a Bíblia diz que foi dado para José, foi trazido para o seu filho. E diz o relato, Gabriel, que aquele jovem, ele ficou muito contente, só que o outro irmão daquele jovem, diz a Bíblia que quando ele viu as danças ali, quando ele viu a música, quando ele viu aquela comemoração, sabe o que aconteceu? Aquele jovem, quando chegou na porta, ele perguntou para um dos seus empregados: o que está acontecendo aqui? Ele disse: teu irmão voltou com vida e teu pai matou o melhor bezerro, matou o bezerro mais gordo que tinha e fez um grande banquete. Dizem que aquele irmão, ele ficou triste, aquele irmão, ele ficou angustiado. Por quê? Porque ele diz, quando o pai chegou para consolá-lo, ele disse: pai, há tantos anos que eu te sirvo, há tantos anos que eu faço aqui o trabalho na fazenda, e o Senhor nunca me deu um cabrito para me matar e me alegrar com meus amigos. E aquele pai, ele disse: filho, o que é meu é teu. Era preciso que esse teu filho, a gente aqui comemorasse, porque ele estava perdido e foi achado. E se nós não nos alegrássemos, ele estava morto e também reviveu. E aquele pai ali queria reconciliar com seus filhos. Só que a gente percebendo, Gabriel, que essa parábola, ela vem falando de um pai e dois filhos. Só que o interessante é que o filho, ele ficou ali com raiva. O filho mais velho, ele não gostou, ele não se alegrou. E muitas vezes isso acontece com as pessoas. Muitas vezes as pessoas um dia vêm para a igreja, as pessoas fazem parte da igreja, da liderança, é um membro bom de Bíblia, mas muitas vezes, Gabriel, as pessoas saem da igreja. E para vocês verem, é interessante que Deus, ele espera que cada um de nós nos alegramos quando alguém sai da igreja, mas depois retorna, mas depois volta. Foi isso que aconteceu, porque o pai aqui nessa história representa Deus. Deus, ele tem cuidado de nós, Deus tem amado, Deus tem protegido, mas a Bíblia fala que muitas vezes aqui a gente vê a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e depois a parábola do filho pródigo. Eu faço uma pergunta: a ovelha, se ela se perder, ela sabe que está perdida? Sim ou não? Sim, ela sabe que está perdida, mas ela não sabe voltar. Eu pergunto: uma moeda é moeda. Uma moeda, se ela se perder, ela sabe que está perdida? Não, uma moeda, ela não sabe que está perdida, porque ela é uma moeda. Moeda não pensa, moeda não fala, moeda não faz nada, é uma moeda. Então, a moeda, ela não sabe que está perdida. Agora, a ovelha sabe que está perdida, mas muitas vezes não sabe voltar. E aqui a gente vê também a parábola do filho pródigo. Todos os
dois estavam perdidos, só que um estava perdido e voltou, e o outro continuou perdido. E para você ver, uma ovelha, ela sabe que está perdida, mas não sabe voltar. Muitas vezes, galera, tem muita gente lá fora que está perdido, mas não sabe vir ao encontro de Deus. Outros é como a dracma perdida, está perdido dentro da igreja e acha que não está perdido. E muitas vezes o filho pródigo, dois filhos, um estava perdido fora e o outro estava perdido também dentro da igreja. E a gente percebe que essa parábola, ela ilustra o amor de Deus por cada um de nós. A gente vê que é a parábola de dois filhos perdidos e de um pai amoroso, um pai que nos ama, um pai que cuida, um pai que se alegra. Por isso que hoje, muitas vezes, a gente talvez estamos perdidos lá fora e a gente não sabe voltar para a casa de Deus, ou não tem força, ou não tem coragem, ou não tem mais vontade. Da mesma forma, a dracma perdida, ela está perdida, mas ela está perdida dentro da igreja. Ouve os cultos, vem para a igreja, canta, ora, faz um monte de coisa e às vezes está perdido dentro da igreja. E por último, tem um filho pródigo, que o filho que foi embora estava perdido, mas ele voltou. E o que estava dentro estava perdido. Por quê? Porque não se alegrou, não se agradou da chegada do outro filho, do outro irmão. Porque se a gente vê aqui no versículo 2, olha o que diz: o mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Está vendo? Que não foi só o filho mais novo que recebeu a herança, mas como diz, e ele lhe repartiu os haveres. Então, tanto o filho pródigo como o filho mais velho, todos os dois receberam a sua herança. Por isso que hoje nós não podemos atrapalhar o trabalho de Deus, porque muitas vezes Deus quer salvar, mas muitas vezes a gente está impedindo o trabalho de Deus. E o nosso trabalho não é impedir que Deus salve, mas é que nós cooperamos para que também outras pessoas, porque muitas vezes as pessoas estão lá fora, as pessoas estão sem Deus, as pessoas estão morrendo, as pessoas estão em solidão e estão em desespero, e Deus espera que nós, como instrumento, a gente nos colocamos nas mãos de Deus, para que Deus continue nos abençoando, Deus continua nos dando força, e através da nossa vida a gente possa levar esperança a todas essas pessoas que estão passando por dificuldade. Então a gente vê a parábola dos dois filhos, que representa dois filhos perdidos, e o amor de Deus por todo mundo. É que nem hoje, quando Jesus voltar, vai haver dois grupos de pessoas, vai haver os que estão salvos e os que estão perdidos. Hoje Jesus está no céu intercedendo por nós. A Bíblia diz que Ele é o nosso advogado, é o nosso intercessor, mas a Bíblia relata que vai chegar o dia, vai chegar o momento que a porta da graça ela vai se fechar. Vai chegar um momento que a porta da graça ela não vai estar mais aberta. E aí, quando chegar esse tempo que a porta da graça se fechar, aí não haverá mais misericórdia, aí não haverá
mais graça. Os que estão salvos, estão salvos. Os que estão perdidos para sempre. Com certeza, Deus quer nos abençoar, Deus quer nos fortalecer e que nós possamos buscar a presença de Jesus na nossa vida. Gabriel, coloca o hino 99 do nosso inário, o hino 99, para a gente terminar com esse hino. 99 ovelha. Vamos concluir com este hino e vamos terminar a nossa mensagem. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e nos concede a graça e a esperança. Pode colocar. 99. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Meus amados irmãos, a Bíblia diz que Jesus está batendo as portas. Jesus está nos chamando. E se você, meu querido irmão, não está
chegou o momento de você se aproximar. Se você está longe de Jesus, o momento é esse, a hora é essa, porque o amanhã não nos pertence. Então, meus irmãos, volte para Cristo. Jesus está voltando, Jesus está vindo, e hoje é o momento de cada um que não ainda aceitou a Cristo, não foi batizado nas águas e quer se batizar. Jesus está te chamando hoje para fazer parte desse rebanho, do remanescente, do último povo que está se preparando para a volta de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te dê força e que você não espere mais, porque Jesus está chamando. Vem, volte, porque assim como o filho pródigo voltou, como a ovelha errante voltou para Deus, Deus está te chamando hoje em nome de Jesus. Vem, que Jesus está te chamando. Ele te chama nesta tarde para que você aceite esse convite e não espera jamais. Que Deus te abençoe pela sua decisão. Levante que você está sentado, levante você, venha, diga sim para Jesus, porque Jesus te ama e que quer te ver na eternidade. Levante, meu irmão, que Deus te fortaleça em nome de Jesus. Amém. Agradecemos a decisão, vamos ficar em pé e vamos orar ao nosso Deus. Senhor, meu Deus, misericordioso, eterno Pai, na Tua presença, Senhor, nos colocamos diante de Ti. Pai Santo, obrigado pela decisão de cada irmão, de cada família, de cada lar. Ó Deus, sabemos que o Senhor está voltando, sabemos que este mundo está chegando ao final. E Deus chama a cada um de nós para nos preparar. Pai Santo, abençoa essas pessoas que tomaram a decisão. Abençoa essas pessoas que se levantaram e veio à frente. E que o Senhor derrama chuva de bênção sobre a vida dela. Que o Senhor os batize neste momento com o Teu Santo Espírito. E unge no Senhor para fazer a Tua obra neste mundo, nesta terra. Abençoa, Deus, as nossas famílias, cada família aqui representada. Faça-se um milagre e te pedimos, Senhor, derrama, Senhor, a porção dobrada do Teu Santo Espírito sobre a igreja, sobre o Teu povo, a promessa que está preparado para proclamar e dar o alto clamor. Obrigado, Senhor, por todas essas bênçãos. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te conceda a paz em nome de Jesus. Amém.